Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Folha Metropolitana Rio. Eu sou Pablo Tenório Cavalcante e todas as terças-feiras você confere aqui às 19 horas um super papo, uma super entrevista para você ficar antenado de tudo que está acontecendo por aí, né? Já aproveita que você está aqui, se inscreve aqui no nosso canal, tá? Deixa o seu comentário, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque, como eu falei, toda terça-feira às 19 horas tem um super papo para você aqui. Hoje a gente vai conversar com um cara muito legal, um cara parceiro, amigo pra caramba, um cara super gente boa. Ele é vereador, tá no seu segundo mandato. Hoje eu converso com João Vitor Família. Cara, obrigado por ter vindo. Seja bem-vindo aqui ao Folha. Eu que agradeço, Fábio. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá, João. Para gente começar, por que família? Realmente veio de um apelido da capoeira. Fiz cerca de 10 anos de capoeira, Abadá Capoeira, que é um movimento que eu tenho muito carinho, né? Capoeira, além de uma luta, uma dança, um movimento cultural, histórico, serve para, né, inúmeros benefícios. E o apelido Família veio de lá. Aproveitar a oportunidade de mandar um beijão pro Douglão, né? Que é nosso mestre da Abadá Capoeira, Gente contramestre, boníssima. aqui de Guapimirim. Inclusive, ele vai vir aqui. Ele vai vir aqui. Já falei com ele vai vir aqui. É só ganho, é um cara espetacular. E a arte da capoeira, né, é algo que conversa com nossos ancestrais, história, cultura, o movimento corporal, mental, muito rico. E esse apelido família veio talvez por essa questão minha de muita amizade, abraço, beijo, tratar todo mundo assim. Era o apelido da capoeira, era bem criancinha, família. E potencializou porque eu, com cerca de 18 anos, trabalhei no centro do Rio, no escritório de cálculo trabalhista. Lá Tudo a ver, né? nada a ver com a vida de hoje. E aí os amigos lá da Urucana, de Santa Cruz, eram até próximos do Thiago Silva, jogador, né? Sim. Tem um projeto social do Thiago lá que eles tocam e eles se chamavam de família. Eu aproveitei esse apelido que eu já tinha da capoeira, com esse momento que a gente estava ali com esses amigos da época do trabalho, se chamando de família. Usei para minha primeira campanha, João Vitor Família, em 2012. E aí pegou e foi direto. Legal. Sobre a eleição, a gente vai falar daqui a pouco. Quero saber como é que foram essas campanhas, tudo e tal. Mas assim, pra gente começar, eu queria que você contasse a sua história. É, você nasceu onde? Como é que foi a tua infância? Conta pra gente poder contextualizar, né? Como é que você chegou até aqui. Então, eu sou de um bairro periférico, predominantemente pobre, ali do Roncador, na entrada da Piedade, em Magé. A minha família não é uma família política partidária, tá? Então eu fui o primeiro que começou com candidatura, essas coisas. Eu sou daí do Roncador, Uhum. um bairro bem pobre, só que dentro do meu bairro, eu sou aquele. Eu me via na minha infância, na minha adolescência, aquele cara meio termo, né? Sei. Nem tão pobre quanto os colegas da rua e nem com as melhores condições como os colegas da escola. Entendi. Então, eu fui bolsista durante um bom tempo, escola particular. Em outro período, meus pais sempre fizeram o maior esforço possível para Pra ter uma condição melhor de tu, educação. né? Uhum. E ali no Roncador, ali, eu tinha uma situação um pouco melhor do que a maior parte do bairro. E lá fora, no centro da cidade, inferior à maior parte dos meus colegas. E isso me impulsionou, me incentivou às questões políticas, Uhum. porque eu via, né, a precariedade das condições de vida ali no meu bairro, né, da casa dos meus amigos, né, vivia dentro da casa de todo mundo ali, então muitas casas sem piso, sem esgoto, todo mundo colado no Você teve rio, experiência, né? uma Pra poder felicidade trazer isso pra enorme, tua vida política, né? uma felicidade da infância enorme, uma infância muito rica Legal. na essência do brincar, da liberdade, banho de rio, muitos pés de fruta. Isso é um privilégio, né? Um A privilégio, gente um sabe que tem privilégio. gente pelo Brasil todo que não passa a vida, não conhece uma cachoeira, não conhece o mar. Não... É isso. Eu tive tudo isso, né? Isso é um Em privilégio. Piedade, Feital, Cruzeiro, Roncador, aquele perímetro ali de 4, 5 quilômetros da Estrada da Piedade, é um lugar muito rico de cultura, Uhum. é um ramo pesqueiro, caranguejeiro, e todas essas questões da minha infância que foram assim muito ricas mesmo. E tendo esse acesso à escola particular, à educação ali no centro da cidade, comecei a entender a discrepância que era, a diferença que era da vida de uns amigos para outros amigos. E tiveram dois personagens muito importantes que me ajudaram nesse conhecimento, né? Um foi dois amigos se chamam Vitor, né? Os dois são Uhum. Vitor, um é Vitinho, O trio. que é comigo três,
que foi um grande amigo que eu tive ali, que me proporcionou conhecer muita gente, muita coisa. Além do meu pai, que era um cara muito bem relacionado na cidade. Uhum. E o outro, o Vitor, é filho do ex-prefeito aqui de Guapi, que é primo do nosso deputado Júlio, que estudei com o Vitor muito tempo também, por Ailton ser prefeito naquela oportunidade aqui, me colocou, mesmo que na infância, na adolescência, me colocou para ter um pouco mais de noção da vida pública, conhecer pessoas, entender e ter, despertar em mim essa vontade Então você da sempre vida pública. sempre teve um pezinho na política, né? Sempre tive de alguma De maneira, alguma forma, né? por amigos, por acesso. E quando é que bateu aquele estalo assim, opa, eu acho que a política é o meu caminho. Quando é que veio esse estalo para você? Cara, a minha primeira, meu primeiro contato na questão política partidária foi através do falecido, saudoso seu Hernani, no Magé, que Uhum. era presidente do antigo PMDB, que foi uma pessoa muito importante na minha vida também, política principalmente, esclarecedor, amigo. E em uma oportunidade ele precisava para um evento político, as pessoas que ele estava contando faltaram, ele pediu que eu colocasse um determinado número de pessoas numa reunião para encher um ônibus, alguma Ah, coisa assim. E aí a gente colocou 3, 4 vezes mais, por essa questão de comunicação mesmo, sem ter nenhum aham. tipo de vínculo. Ser bem relacionado com a galera, né? Coisa da juventude, né? Rapaziada, vamos dar um rolê no Rio e vou botar um lanche, vamos parar na praia depois. Aí Aham. precisava de 30 pessoas, a gente levou 100, 150 pessoas. E aí seu Hernani, né, tio Hernani, como a gente sempre chamou, um cara fenomenal. Falou, pô, Joãozinho tem jeito pra política, Joãozinho, vamos manter ele perto aqui. E a gente começou a falar muito disso, tratar muito disso. E aí, em 2012, quando eu fui candidato pela primeira vez, meses antes da eleição, um candidato do PMDB, na época era o Tunico Pescador, Uhum. de Mauá, Sei quem é. Conheço. foi Conheci. assassinado, né? Conheci. Morreu. E aí, tio Hernani, pô, chama o filho do Joãozinho lá, né? Como meu pai de Joãozinho, chama o filho do Joãozinho lá, que eu acho que ele bota uns 200 votos, 250 votos, vai ajudar na nominata aqui para entrar no lugar do Tunico. Uhum. E aí meus pais, pô, contra, né? Mas é violento demais na política, É, cidade mas já tem um maior, histórico pesadíssimo, né? É uma das cidades que mais mata político no Brasil, no né? Brasil inteiro. E aí, pô, chama o filho do Joãozinho lá, meus pais muito contra, e eu já querendo, né? Pô, Uhum. deixa eu vir pra ver como é que é e tal. Na época, 21 anos, eu acho que eu tinha 20, 21 anos. E aí viemos candidato. Fui candidato, tive 770 votos. Como é que foi essa experiência de vir candidato pela primeira vez? Conta pra Cara, gente, sim. foi Aqui em 2012, acho que ainda era aquela campanha de 3 meses ainda, né? 3 meses ainda. É. Foi desafiador, novo, mas assim, a gente jovem, né? Tudo é gostoso, né? Uhum. A gente não tem muita noção nem do que estava fazendo, né? Mas propondo coisas que eu entendo que até hoje são necessárias. Eu já tinha uma participação ativa ali, Pestalozzi, a PAI, alguns grupos jovens na igreja. Meus pais sempre foram católicos, ativos nos grupos da igreja. E foi a partir dessas questões que eu entendia necessário nesses ambientes, como que eu falei anteriormente do meu bairro, dessa discrepância que eu via dos bairros mais periféricos para o centro da cidade. A partir daí eu fiz uma campanha, né, contando com amigos, sem muita organização, sem entender Uhum. muito como funcionava, tive 770 votos e entendi que era um caminho possível. Entendi. E aí, os próximos 4 anos, eu passei já A se me dedicar, né? preparando, me dedicando. Foi quando, na eleição subsequente, né, 2016, a gente ganha a eleição com 1.150 e poucos votos. Ganhamos a eleição. Fiz um mandato pautado nessas questões, conseguimos aprovar algumas leis relacionadas ao direito à pessoa com deficiência, com ênfase no autismo, que estava aparecendo muito naquela época, Uhum. né? Um tema que hoje é muito falado, mas que em 2017 poucas Era pessoas poucas. tratavam. Ah, verdade. Nosso deputado Júlio Rocha trabalhou um ano no nosso gabinete de vereador, na época não era deputado ainda, a Marina não era prefeita, e ali nós tivemos juntos o primeiro contato com a questão do autismo, né? E promovemos seminários, audiências públicas. É uma pauta que ele carrega até hoje, principalmente, né, no mandato dele, do direito à pessoa com deficiência, do autismo. É uma pauta que a gente carrega no nosso mandato de vereador também. Uhum. E aquele mandato, tratando desses temas que a gente não ouvia falar tanto, mesmo a gente não ganhando a eleição 2020, a gente dobra a votação. A gente não ganha a eleição por uma questão relacionada a partido, a ter feito
o coeficiente, né, Uhum. eleitoral, e dobramos a votação. Fui o único vereador naquela oportunidade que dobrou a votação, até mais do que dobramos um pouco. Mas não conseguiu pelo Mas coeficiente. consegui. E voltamos ao mandato agora, né? Nesse intervalo, fui candidato a deputado estadual, tive quase 9.000 votos, Uhum. muito direcionado a Magé, na minha região. E na última eleição agora, 2020, a gente com uma média de votação igual a que a gente perdeu, né, em 2020, foram 2.500 votos, eu volto ao mandato de vereador agora. Bacana. Uma história de muito trabalho, né? E você falou aí que você, desde muito jovem, você se interessou pela política, né? Você vê que hoje, né, diante desse quadro que a gente vê os mesmos nomes, sempre em toda a campanha os mesmos nomes, você acha que falta renovação política? Você acha que falta o jovem se interessar por política? Eu acho que falta o interesse, falta também a participação de nós, como poder público, tentar criar mecanismos que envolvam essa juventude para falar um pouco mais de política pública, para falar um pouco mais, entender um pouco mais de política partidária, assim como de educação financeira, assim como as questões relacionadas ao meio ambiente, enfim. Acho que falta um pouco mais de contato. Eu vejo essa adolescência e juventude muito abandonada de política, quanto a políticas públicas, né? Uhum. No nosso estado, no nosso país de um todo. Acho que falta, sim. Acredito que as questões relacionadas à mídia digital, à internet, a essa facilidade que a gente tem hoje de acesso a redes sociais, contribuiu para as pessoas verem, entenderem e ouvirem, mas a participação de fato, fora das telas, eu acho que ainda precisa melhorar muito. Saiu uma pesquisa agora, não há muito tempo, que mostrou que as pessoas que estão no meio, né, dessa polarização são a grande maioria. E elas não se manifestam muito na internet. Assim, quem se manifesta basicamente são os polos, né? É porque Tanto para um essa lado quanto cultura para o de outro. cancelamento restringiu um pouco também, inibiu, melhor do que Uhum. restringiu. Mas você não acha que eu vou outra questão, só fazendo um parêntese, eu vejo que essa questão do cancelamento, pelo menos acho que nesse ano deu uma melhorada. Parece. Eu acho que nos últimos 2 anos estava muito difícil isso, né? É porque essa questão da polarização, ela traz com ela um dedo apontado muito forte, tá? E a gente numa geração que as pessoas estão doentes mentalmente, que nós estamos precisando nos cuidar, que nós estamos precisando olhar para a psique como algo que precisa ser tratado, avaliado, olhado de perto, eu acho que traz um entorno muito pesado. Se você não é Lula, você é Bolsonaro. Se você não é Bolsonaro, você é Lula. Ou você é bom, ou você é ruim, ou você... E assim, a gente que não é nenhum nem outro, a gente que entende que precisa de equilíbrio, como eu entendo que precisa de equilíbrio, Uhum. que existem pautas positivas e negativas de ambos os lados, a gente não tem que estar sendo tratado, nem se permitir tratar e nem ligar para quem trata você como algo aquém de uma decisão política que você tem a necessidade de se expor para estar correto. Uhum. Não existe esse correto. Existe o que cada um sente, o que cada um entende que seja melhor para aquele momento e que condiz com o que você acredita para você e para a política do seu país, do seu estado, do seu município. Eu acho que a gente precisa de mais equilíbrio. Eu estou nesse meio que muitas das vezes aí. Então, João Vitor Família não é nenhum nem outro. Eu tento buscar o equilíbrio. Acho que existem pautas de ambos os lados que precisam ser apoiadas, né? E eu sou pelo equilíbrio. Hoje eu sou vereador de Magé, então eu sou por Magé. A principal pauta precisa ser Magé. Sim. A gente vê tanta gente falando de guerras no exterior, a gente vê tanta gente do nosso meio falando de Lula, de Bolsonaro, são assuntos pertinentes, ok? Mas o que você está fazendo por uma cidade melhor, pela sua rua, pelo seu bairro, pelo seu vizinho, no seu cotidiano, por você mesmo, né? Então acho que tem uma série de coisas um pouco mais próximas, onde nosso braço alcança, que necessita da nossa energia, da nossa atenção. E a gente vê que há um tempo atrás, algumas décadas atrás, todas as questões que eram levantadas em pauta eram muito relacionadas a país, né? A país, depois as coisas passaram a ser mais estadual e hoje acho que as cidades têm ganhado muito protagonismo, né? Elas são protagonistas, porque as pessoas vivem nas cidades, né? Então, eu acho que é muito importante o trabalho do legislativo, né, municipal, quanto o executivo,
para poder ver se realmente melhora a vida das pessoas no âmbito municipal, porque as pessoas vivem na cidade, né? Elas moram no estado, no país, mas a vida delas está na cidade, né? Por isso a necessidade da gente participar efetivamente, mesmo que pouquinho onde seu braço alcança, mas participar de verdade. Porque quando a gente fica muito vinculado só às questões relacionadas à mídia digital, ao veículo de comunicação, em algum tempo ela pode trazer a cegueira também. Da mesma maneira que a globalização traz esclarecimento, pode te levar à cegueira. Eu uso como exemplo, um exemplo que eu sempre uso é a minha última visita a Brasília. A gente estava esperando uma votação que tratava alguma coisa relacionada, eu acredito, não vou dar certeza, mas se eu não me engano, era sobre a votação do imposto de renda, que estava começando a ser debatido, né? E aí uma deputada pediu a palavra e falou que era a favor da vida, falou que é da importância que tinha a gente manter as famílias e tudo mais. Algumas opiniões até que eu concordava com ela, mas que não tinha nada a ver com a discussão que estava sendo feita com a A pauta. gente vê muito isso. E aí gravou, postou, alimentou a base. E o que você produziu de política pública naquele debate que tratava sobre impostos? Tem muito disso, né? Pessoas que são influentes, né? Políticos que são influentes nas redes. Você vê, pega o histórico do cara lá em Brasília ou no estado, o cara não tem nenhum projeto interessante, às vezes nem tem nenhum projeto, né? Eles são eleitos para alimentar a base Isso somente. serve para a extrema esquerda, isso serve para a extrema direita, isso serve para quem vota por motivos religiosos, sabe? O que está sendo agregado com o meu voto? Aquela pessoa que eu depositei a confiança, o que ela produziu dentro das coisas que eu preciso, que o meu país precisa, que o Estado precisa, ou que a gente tem necessidade de debater. Muitas das vezes nada, só aproveitou do palanque para continuar mobilizando a base dentro de assuntos que talvez nem sejam prioritários ou nem conversem com o cargo que aquela pessoa exerce. Então, assim, às vezes eu pago um preço por falar dessas coisas, mas é um movimento político que eu Não, mas eu acho que fiz. você está certíssimo. O político ele precisa dar opinião, né? A gente estava conversando aqui antes de começar. O político ele precisa se posicionar, né? A grande arma do político é a fala, né? É o discurso, né? Então, se ele não se posiciona, como é que a pessoa vai se sentir representada, né? É isso. Assim, agora vamos lá. Voltando um pouquinho aí, em 2017, quando você foi eleito pela primeira vez, né? Como é que foi, assim, o teu primeiro dia? Você chegou na Câmara ali como vereador, eleito, tomando posse. Como é que foi aquele momento, assim? O que passou na tua cabeça ali? Te confesso que eu lembro pouco. Ah, é? Mas foi Não assim. faz tanto tempo assim. Não faz tanto tempo assim. Tem 5 anos? Não, foi no início, vai fazer 9 já. 9 Foi ano no que início vem. do outro mandato. Isso. Faz tempo, Pablo, pô. 9 anos. Mas é a primeira vez, né? Foi assim, foi uma novidade. De quem começou a trabalhar com a gente ali, Matheus está aqui presente, né? Um irmão que eu tenho de infância, que já estava com a gente naquela oportunidade. Rômulo, ainda é um parceiro do nosso grupo, estava conosco. Bia Nunes, que para mim é uma professora, foi uma pessoa muito importante na minha trajetória política e hoje na minha vida, porque é uma amiga, uma mãezona que eu tenho. Até aproveitar esse espaço aqui para falar rapidamente dela. Bia Nunes, para quem não conhece, é uma mulher que tem uma vida inteira dedicada a movimento social, voluntariado, extraordinária. A gente vê muita gente falando, né, de desejo de fazer, de participar. Ela é a prova de quem quer, mete a mão na massa e faz. Uma pessoa que eu vi se entregar a vida inteira pela política pública e, na maior parte das vezes, sem ter ganho nenhum para isso. Então, foi uma pessoa que elucidou muito determinados assuntos no nosso gabinete naquela oportunidade, 2017, 2018, 19 e 20, né? 17 a 20, naquela oportunidade, sobre o movimento social, sobre os quilombos que nós temos na nossa cidade. Nós conseguimos executar várias atividades que trouxeram visibilidade para esses espaços que não eram conhecidos, né, reconhecidos. Para quem não sabe, Magé é uma cidade muito rica culturalmente, né? Uma das cidades mais antigas do Brasil, né? Sim. Guapimirim, até 35 anos atrás, fazia parte de Magé. Guapi tem a minha idade. E a gente tem um movimento cultural histórico que é muito forte, né? Desde o início da colonização, enfim. E esse movimento, junto com a Bia no nosso gabinete, nos impulsionou para questões relacionadas à cultura, à resistência, à criança e adolescente, que é uma bandeira muito forte dela, e que a gente adotou também como uma bandeira de vida. Sim. Então foi um mandato de muita descoberta, foi um mandato que
Foi no meio daquela época terrível do Covid, né? Que levaram várias pessoas, amigas nossas, infelizmente. Mas que eu ter crescido a votação em mais de 100% traz uma resposta de que foi um mandato positivo e que teve, segundo muitas pessoas da própria política, que teve a oportunidade de discutir política pública com o outro, com a população, Sim. e a gente via um estereótipo de político em Magé, como ainda temos uma grande parte, né, mas eu acho que vem se diluindo, Uhum. um coronelismo muito forte das mesmas pessoas no poder, Cultural, né? cultural, A cidade carrega um peso muito grande, né? as questões financeiras sempre na frente, muito forte, e eu acho que a gente quebrou um pouco desse gelo em 2017 ali, tanto que dobramos a votação tratando desses assuntos, meio ambiente, direito da pessoa com deficiência, movimento social, Uhum. e eu acho que a gente também herdou coisas positivas desse mandato no decorrer dos anos, porque mesmo tendo ficado fora 4 anos, eu consigo voltar para o mandato, coisa que aconteceu em Magé em mais de 400 anos, 2, 3 vezes só. Entendi. Então, Pessoas que saíram, não conseguiram e voltaram, né? então eu acho que isso é uma herança positiva de um trabalho que a gente fez em 4 anos. Entendi. E nesse agora, a gente está chegando agora no final de 2025, né? Terminando esse primeiro ano do segundo mandato. Qual o balanço que você faz assim desse ano? Vou fazer minha prestação de conta, né? Eu fiz Bora. o primeiro mandato, vou fazer uma prestação de conta, inclusive quero poder pedir também essa contribuição à própria Folha Metropolitana, que possa nos ajudar com a divulgação Claro, desse vamos sim. material ou de parte dele, Conta com a gente. porque é importante para a gente estar conversando como setor político, não como pessoas, né? Mas a Sim. gente está conversando como representatividade com a nossa região. Esse primeiro ano foi um ano difícil em Magé, porque a gente veio de um mandato financeiramente falando muito rico. Uhum. Teve a questão da privatização da SEDAI, SEDAI. que Magé recebeu uma prata forte. Teve um percentual de royalties que estava ajuizado. A própria arrecadação estava bem maior. E eu não estava no mandato nessa oportunidade. Uhum. Fruto disso foram a votação dos vereadores de mandato, que cresceu muito, do próprio prefeito, que foi muito bem avaliado naquela oportunidade. E esse ano foi um ano de menores entregas de movimentos não tão grandiosos como no outro mandato. Mas para mim, no legislativo, não preciso me ater a isso. Eu tenho que fazer um mandato voltado para as questões que o legislativo cobre, Sim, né? sim. O que é possível. Mesmo que seja muito difícil falar disso com as pessoas. Porque nós estamos falando de cidades culturalmente vinculadas ao vereador estar fazendo os mesmos serviços que o prefeito, marca exame, entrega a obra, tira foto, bota uma iluminação no poste, o que não é meu perfil. Uhum. Então, E nem o papel do vereador. e nem o papel do vereador. Então, às vezes, a gente acaba vendo de perto a frustração que é fruto de uma expectativa criada em algo que não tem nada a ver com a sua função. Mas eu sempre falei disso, sempre esclareci isso, nunca me apeguei a esse voto, nem a esse compromisso, porque meu compromisso sempre foi legislar. Então eu passo um ano que eu entendo que tem um balanço para o nosso mandato legislativo, eu entendo que tem um balanço positivo, não é uma entrega do vereador, mas a gente participou diretamente do reajuste, por exemplo, do professor, do piso salarial do professor. Foi uma pressão e um trabalho feito do nosso gabinete junto com um grupo de servidores organizado que existe em Magé, muito bom, o sindicato e outras pessoas também de forma isolada, mas a gente tem uma participação efetiva nisso. Algumas questões relacionadas ao distrito que eu moro, que é um distrito muito rico turisticamente, mas que precisa de fiscalização assídua ali. Então a gente cobrou muito e tem cobrado muito isso, policiamento a mais, as questões relacionadas à Operação Verão, porque todo o serviço em torno do distrito de Santo Aleixo fica muito precário nessa época, porque além do morador, você tem aí 3, 4, 5 vezes mais pessoas utilizando os serviços, por nós termos ali uma extensa área de cachoeiras, de Mata Atlântica, muito bonita, muito, muito forte turisticamente falando. Então a gente tem um trabalho voltado para essas questões também. Alguns bairros que estavam isolados ali precisando de cobrança, por eu ter essa liberdade no legislativo que a gente não vê em todos os vereadores, né, por ter um vínculo muito forte com o poder executivo. Sim. Eu pude cobrar, como uma ponte que liga o bairro da estrada do Taquaral ao BNH,
que ficou o ano todo para fazer, está sendo feito agora também, mediante a combinação nossa e dos moradores, né, que se uniram. Então a gente fez um trabalho muito forte naquela região. Uhum. A gente fez um trabalho de cobrança muito forte de alguns movimentos que passaram a ser atendidos porque tinha vereadores falando de temas ali que não foram abordados no mandato anterior. Uhum. Então, assim, as questões relacionadas ao autismo que precisa melhorar muito. A gente tem parceria ali com instituições como a APAAN, como a APAI, como a Pestalozzi, mas o poder público precisa melhorar muito. E um vereador que sempre tem cobrado isso sou eu, porque a gente tem essa bandeira desde 2017 e o poder público ainda é muito aquém nessas questões relacionadas A ao gente, a cuidado. gente recebeu a Raiane Rocha, né, que é a presidente da APAI aqui de Guapimirim. Advogada, amiga Isso. nossa. E ela falou muito dessa ajuda que o Poder Executivo, né, dá aqui em Guapimirim para a APAI, e que ela vê que em outras cidades não é assim, não funciona da mesma Em maneira, né? Magé, as instituições como a APAI e Pestalozzi são atendidas de alguma maneira pelo poder público, sim. Mas se existem instituições que precisam trabalhar tanto e precisam de mais ajuda, é porque em algum local o poder público está deixando a desejar. Sim, Porque essas instituições precisam ser um complemento e não os principais atores. Né? exatamente. Em Magé a gente fala muito isso, que precisa-se de meter a mão na rédea mesmo e assumir a responsabilidade de um tema que muitas das vezes incomoda o poder público por ser um tema novo, mas que a gente precisa de formação, de capacitação, tanto para profissionais quanto para tutores, é o que a gente defende, e a gente precisa avançar nesse tema muito ainda. Então isso está na sua pauta para os próximos anos, né? Certamente. Esteve nesse ano e vai estar ainda mais assiduamente nos próximos. E o que mais que você pretende para o ano que vem, né? Porque ano que vem é um ano de eleição, tem um novo capítulo vindo aí. Quais são os seus projetos para o ano que vem? Pablo, eu preciso ser sincero comigo mesmo, né? Aham. Eu tenho muita vontade de ser candidato. Eu me coloco hoje como pré-candidato a deputado federal. Eu acho que é de extrema importância, não só para a cidade de Magé, mas para a nossa região. Magé, Guapimirim, Teresópolis, o entorno, né? Petrópolis, Itaboraí, Friburgo, nosso entorno aqui também. Região metropolitana e serrana. Eu acho que é imprescindível que nós tenhamos uma representatividade que foque nessa região, que possa entregar para essa região. A gente tem situações, por exemplo, o bairro do Sertão aqui, que faz parte de Magé, está ilhado, cortado por um pedágio de R$ 20, Sim. sabe? O Sertão é um bairro que hoje, para você ir ao centro da sua própria cidade, você tem que passar por outra cidade, se você não quiser pagar o pedágio. Então, se você tem um deputado federal, essa é uma concessão federal. Se você tem um deputado federal da sua região, talvez nem se instalasse dessa maneira, ou pelo menos estaria alguém brigando agora por gratuidade, por alguma coisa que atenda essa região e a cidade, o entorno, enfim. Então, esse é um dos vários temas que a gente precisa de representatividade federal. Somos muito carentes, estamos sempre dando voto para alguém de fora da região. O que, se você vê representatividade, tudo bem, porque deputado é deputado do Estado, representa o Estado, assim como o vereador representa a cidade inteira. Mas a gente, né, não pode ser omisso a algumas situações que acontecem ao nosso entorno, e nem podemos também deixar de falar que basicamente você enxerga mais onde seu cotidiano se apresenta, onde seus olhos alcançam. Eu sou vereador da cidade inteira, mas acabo vendo mais questões em Magé e em Santo Aleixo, porque estou todos os dias ali. Sim. Então, o deputado federal é a mesma coisa, ele representa o estado todo, mas quem está olhando por Magé, Guapi, Teresópolis, eu não vejo movimentos que contemplem essa região. Então, sinto uma necessidade muito grande e acho que posso contribuir muito, por isso me coloquei como pré-candidato, né? Bacana. Pra Então entender vem mais um desafio pela frente aí, né? Vamos ver, né? Vamos entender o que as pesquisas, o que as pessoas entendem também. Entendi. Mas o meu compromisso hoje é totalmente voltado para Magé. Essas questões de candidatura o tempo vai dizer. Bacana. E assim, pegando um gancho nessa questão nacional, estadual, o Rio de Janeiro tem passado por grandes emoções nas últimas semanas, né? Como é que você avalia o cenário do estado e do Brasil agora? O que você acha que vai acontecer?
daqui pra frente? Cara, imprevisível os acontecimentos do Rio de Janeiro, né? A gente não Rio de consegue, Janeiro sendo Rio de Janeiro, né? a gente não consegue planejar nada por mais de 15 dias. Eu acho que toda semana ou quinzenalmente a gente está sentando para reavaliar e para entender os movimentos que estão acontecendo. A gente tem um voto predominante muito forte de centro-direita no estado, né? As últimas eleições mostram isso. E não tem ocupação desse espaço hoje. A gente tem uma possibilidade de candidatura do Eduardo Paes, que inclusive se tornou um amigo pessoal, né? Um cara que eu tenho muito carinho, admiração. Tem uma candidatura bem definida ou pré-definida dele, e o governo passando por todas essas dificuldades que tem passado, está sempre tentando se reinventar, mas ainda não declarou, né, o caminho que vai seguir. Então, assim, é meio que imprevisível, uma necessidade que é notória, é de representatividade no Estado. Eu acho que o Estado está muito voltado para o lobismo político, se fala muito de negócio e pouco de entrega, e muito por isso que me anima essa candidatura de deputado federal, essa possibilidade, né? De mostrar trabalho, De né? mostrar Ou, trabalho. pelo menos apresentar boas propostas, né? Eu acho que, assim, a gente está numa região aqui que ninguém fala dela a nível nacional, uma região riquíssima, uma serra valiosíssima. Se a gente falar de Magé e Guapi, geograficamente muito bem contemplado, tanto das riquezas em volta quanto da questão geográfica para logística mesmo, próxima à BR, né, uma BR que corta as cidades inteiras, A região próxima à capital, próxima a Niterói, próximas ligações de serra de Petrópolis, Teresópolis. Então, assim, é algo que deveria estar sendo muito mais bem utilizado, com propostas, com espaços para serem ocupados. A gente precisa gerar emprego, renda nesses lugares, sem perder, obviamente, as características do nosso lugar. E eu não ouço isso na política do Estado. Eu não vejo essa discussão, nem a nível municipal. Então, eu acho que a gente tem muito a colaborar e isso me incentiva a essa possibilidade de uma pré-candidatura, de uma candidatura a deputado federal futuramente. Legal. E, assim, um dos temas que eu acredito que seja um dos principais do ano que vem, dessa eleição, tanto a nível estadual quanto a nível federal, vai ser segurança pública, né? Sim. A gente vem passando por boas emoções nos últimos meses aí, boas não, mais emoções, né? Porque a gente vê essas operações, né? Matando gente pra caramba, aí a questão de lado, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, mas a questão da segurança é um problema muito grave no Rio de Janeiro, né? O que você pensa sobre isso? Independente das opiniões pessoais, né? Se deve ser nesse modelo, se deve ser em outro, a questão da segurança pública é uma questão emergencial no estado do Rio de Janeiro. E Magé é diferente, o Guapi é diferente, na nossa região aqui existe um controle até certo ponto, né, se a gente for comparar com a capital, mas que pelo menos em Magé eu já sinto que já mudou muito, né, da minha infância para hoje, mudou drasticamente os números e o nosso sentimento também de segurança. E segurança pública tem que ser discutida na ponta. Eu hoje, como vereador, tenho cobrado muito, inclusive, semanas atrás eu levantei a possibilidade de suspensão da taxa de iluminação, porque as pessoas vão pagando um ano inteiro e a cidade totalmente escura. E iluminação pública é um tema diretamente relacionado à segurança pública. Sim. Né? Sim. É um tópico ali no meio Sim. de tantos outros. E é o que a gente talvez possa contribuir mais diretamente como poder público municipal. Né? Iluminação pública, central de monitoramento, que aqui em Guapimirim tem, mas já não tem ainda. É uma cidade muito maior, né? 5 vezes maior, sei lá. E existem questões que a gente deve, sim, trazer a responsabilidade junto ao município, porque a gente entende a necessidade hoje de ocupação desses espaços, desses setores, de todas as maneiras possíveis, desde a associação de moradores até a Força Nacional. Tudo que a gente puder contribuir. Lógico que todo serviço de política pública, ele impacta na segurança pública. Sim. Né? Não adianta a gente ocupar esses territórios e não ocupar em todos os âmbitos da gestão. Principalmente Levar cultura, assistência, esporte, né, educação, social. assistência social. Então, acho que é um leque de coisas que a gente precisa discutir junto com a Guarda Municipal, com o Centro de Monitoramento, com a Força Policial. Tudo isso junto, eu acho que a gente consegue trazer um retorno para a população, para nós mesmos, né, que precisamos tanto de respostas no sentido da segurança pública. Não, bacana. A gente está chegando aqui já ao final do nosso papo, mas eu queria pedir para você que está assistindo até agora, se inscreve aqui no nosso canal,
Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, né? E toda terça-feira tem esse podcast aqui do Folha Metropolitana Rio. E para a gente finalizar, João, deixa um recado, umas considerações finais aqui, ó. Pode, se você quiser, falar para essa câmera. Primeiro, agradecer a oportunidade. Toda oportunidade de troca, de conversa é muito positivo para a gente aprender, esclarecer, ser ouvido, né, em mais regiões também. Eu acredito muito na nossa região. Eu acho que Magé, Guapimirim, Teresópolis tem muito a entregar para o Brasil, para o Estado. Eu acredito muito na potência da nossa região. Eu quero ser um colaborador nesse sentido, né? Eu vivo a vida da minha cidade, mas também vivo a vida dessa região. Guapimirim sempre foi minha segunda casa, quase que primeira. Tem regiões de Magé que eu vou menos do que venho ao Guapi. Estou aqui presente sempre. E acho que a gente pode contribuir muito. A nossa pré-candidatura a deputado federal é nesse sentido, de ser realmente um elo de ligação entre essas cidades junto ao poder público federal. Acredito que nosso estado vai avançar muito nos próximos anos e deixar aqui meu agradecimento, primeiro às pessoas que confiam no nosso trabalho, que participam efetivamente dessa luta, contribuem com ideias, com opiniões, e dizer que a gente está disposto a contribuir hoje a nível municipal, mas se Deus quiser permitir, amanhã numa maior ampla de defesa de políticas públicas dentro do que a gente acredita que seja melhor para nossa região. Obrigado pela oportunidade, gratidão, tamo junto. Cara, parabéns pelo trabalho e boa sorte nessa nova empreitada a partir do ano que vem. O Folha está de casas abertas para a gente debater propostas e tudo. E esse vai ser um dos tópicos do ano que vem para o Folha. A gente vai cair de cabeça nas eleições. A gente quer levar para as pessoas o pensamento dos políticos, né? As propostas dos políticos. Então, Folha vai se dedicar muito às eleições do ano que vem e esperamos você mais vezes aqui para te debater e falar sobre política, beleza? Muito obrigado por você estar assistindo a gente até agora. Aproveita, deixa o seu comentário, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. E até a próxima terça-feira.